Irmãos, boa noite para você que nos acompanha, mais uma Quarta com Deus. Estamos nessa série de estudos aí sobre algumas características do discípulo radical. Hoje nós vamos falar sobre a simplicidade, um só Senhor. E antes de estarmos fazendo a leitura, falando sobre isso, nós vamos estar orando ao Senhor nesta noite. Senhor, nós queremos te agradecer por essa rica oportunidade de estarmos aqui, para poder ministrar a tua palavra, ser ministrado por ti em mais uma quarta-feira com Deus. Que o Senhor venha falar poderosamente ao coração de cada um dos teus filhos, assim como o Senhor falou comigo, assim como o Senhor me instruiu na preparação desta palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar com os teus filhos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ler um trecho aqui da palavra do Senhor, Lucas capítulo 12, do versículo 16 até o 21, que diz assim: Então lhes contou uma parábola. A terra de certo homem, de um homem rico, produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. Ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre a simplicidade, viver uma vida com simplicidade, longe da avareza. Nós vivemos num mundo em que as pessoas estão muito ligadas em ter. Nós vivemos num mundo hoje que, com a globalização, com a internet, com essa visualização, essa exposição que o homem tem, que o ser humano tem, a gente quer sempre mostrar que nós temos muito, sempre mostrar que estamos muito bem, sempre mostrar, às vezes, as nossas posses, nossos bens materiais, mostrar que somos muito importante, porque o homem ele tem essa ilusão de que ser importante é ter muitas posses, ter muito dinheiro, isso que o homem entende muitas das vezes como ser alguém importante. E muitos se apegam nisso e seguram nisso. E esse texto aqui, Jesus nos conta uma parábola, ele mostra sobre um homem que nesta parábola ele teve um ano de muita fartura, um ano de muito sucesso, um ano que tudo fluiu muito bem para ele materialmente, e ele se apega a isso, e ele fala sobre construir outros celeiros, e ele fala sobre guardar aquilo tudo. E se a gente parar para analisar esse texto, a gente vai ver que esse texto está cheio de pronomes possessivos. São os meus celeiros, são as minhas riquezas, são a minha colheita, tudo ali está falando em meu e meu. E nós temos que parar para analisar que Cristo ele nos ensina a sermos pessoas que compartilham. A gente, por exemplo, se a gente vê o milagre ali da multiplicação dos pães, quando os discípulos tinham poucos pães, e eles querem que aquelas pessoas vão embora, porque eles só tinham pão que não dava nem um pão para cada um dos discípulos, Jesus fala para eles: olha, deem a vocês eles, para que eles possam comer. E Jesus multiplica. Deus ele não nos chama, irmãos, para sermos acumuladores. Se nós pararmos para acompanhar a palavra do Senhor, nós vamos ver que desde o Antigo Testamento, o Senhor já nos ensina a compartilharmos. Se a gente parar, por exemplo, para ver na lei de Moisés, Levítico capítulo 25, do 8 ao 24, vai falar sobre o ano do jubileu, que era um ano que as dívidas eram canceladas, em que posses perdidas eram restituídas. Para quê? Para que houvesse uma equidade, para que não houvesse pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Se a gente vê, por exemplo, na igreja primitiva, lá no livro de Atos, a gente vai ver que não faltava nada para ninguém, ninguém tinha demais e não faltava nada para ninguém. Porque o Senhor
gosta e o Senhor quer nos ensinar a termos um equilíbrio em nossas vidas. E aqui nós vemos um homem nessa parábola que ele se importa e ele quer guardar tudo para ele. A gente não vê ele falar em compartilhar. Eu quero guardar, vou construir os meus celeiros para guardar a minha colheita. E ele vai sempre falando que tudo era dele, os meus bens, os meus armazéns, tudo dele. Nós precisamos parar para analisar. A palavra do Senhor, ela nos mostra, o Senhor nos ensina que nós precisamos aprender a compartilhar. Jesus, ele quer ensinar aqui nesse texto a gente, e ele ensinou aos seus discípulos a não andarem preocupados com as riquezas deste mundo. Jesus diz lá em Mateus 6, ele nos ensina e ele fala, olha, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aqui nesse texto, nesse estudo que nós estamos usando, aqui tem uma parte que diz assim, palavras de Richard Foster, diz: a cultura contemporânea ela é atormentada pela paixão de possuir. O homem por si só, ele já tem um sentimento egoísta. O homem por si só, no momento de crise, ele quer possuir mais, ele quer disputar com o outro para que ele tenha mais e o outro que se dane. Geralmente é esse o pensamento. Nós vimos aí, como eu já falei em outras vezes, nos momentos de pandemia, nos momentos de greve de caminhoneiros, como as pessoas vão para os mercados, eles querem comprar tudo e levar para suas casas com medo de faltar. Então, irmãos, nós precisamos parar e analisar se as riquezas, se os bens materiais, eles não têm se tornado um Senhor em nossas vidas. Não tem como nós sermos cristãos, servos do Senhor, filhos de Deus, se nós somos pessoas avarentas. Não tem como nós seguirmos a palavra do Senhor, não tem como nós sermos seguidores de Cristo, o Filho de Deus, um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, Deus, ele deu o seu Filho por nós. E o que nós temos dado, o que nós temos compartilhado, o que nós temos feito para que nós possamos ajudar ao próximo. A cultura contemporânea ela é atormentada pela paixão de possuir. Provérbios 27:20 diz que os olhos do homem são insaciáveis. Como tem sido a nossa relação com as riquezas? Como tem sido a nossa relação com as nossas posses? Jesus ele quer ensinar isso para nós, porque independente de eu ter muitas posses ou ter poucas posses, de eu ter muito dinheiro ou ter pouco dinheiro, a forma como eu lido com isso mostra o cristão que eu sou. Se eu consigo compartilhar, se eu consigo ajudar o próximo, se eu consigo olhar para o próximo, fazer algo por ele, ou se eu sou alguém avarento. A palavra do Senhor, ela nos ensina também no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 24, lá do 10 ao 22, a palavra do Senhor, a lei do Senhor mostra ali como se deviam lidar com a questão dos pobres, que no momento da colheita, aquilo que não fosse catado, aquilo que não fosse apanhado ali durante a colheita, na primeira passagem da colheita, o dono da terra, o dono daquela plantação, ele não podia voltar para colher mais, que aquilo que ficasse era para ser recolhido pelos pobres, pelos necessitados. E nós vemos o cumprimento dessa lei lá no livro de Ruth, quando ela passa ali na colheita ali de Boaz, e aquilo que os homens deixavam para trás, ela pegava para ela sustentar a si e a sua sogra. Porque Deus sempre se preocupou para que alguém não passasse necessidade, para que houvesse algo para todos. E aqui nós vemos um homem que ele se preocupou exatamente com a sua vida, com aquilo que ele imaginava precisar, com aquilo que era para ele. Irmãos, Deus não nos chamou para sermos acumuladores. Se você é uma pessoa hoje extremamente abençoada, ore e agradeça a Deus por isso, mas seja alguém que seja solidário. Não estou falando que você tem que pegar a sua casa, pegar o seu carro, pegar tudo que você tem, dividir e dar aos pobres. Se você quiser, amém, que faça, isso é com você. Mas estou falando de nós não sermos pessoas mesquinhas. Estou falando de nós não sermos pessoas que vê o necessitado passar necessidade
e a gente não fazer nada. A palavra do Senhor diz lá no livro de Tiago que se nós recebemos alguém que está necessitado, alguém que está passando fome, e nós orarmos por ele e falarmos para ele ir embora, nós não fizemos nada, que nós temos que ajudar a esse necessitado. Nós precisamos, irmãos, estarmos atentos a isso. Como nós lidamos com aquilo que nós temos, como que nós lidamos com as bênçãos que Deus nos dá. Deus não nos chamou para sermos acumuladores. Se nós pararmos para estudarmos, por exemplo, no tempo que o povo de Israel estava no deserto, quando o maná caía, que era o alimento que Deus dava para ele, aquele alimento ele só servia para um dia, eles não podiam guardar para o dia seguinte, porque senão iria acumular e aquilo iria estragar. Então, irmãos, o Senhor, ele quer nos ensinar com esta parábola que nós não podemos ter a nossa vida baseada nos nossos bens materiais. As nossas bênçãos que Deus nos deu, bênçãos lícitas, elas não podem ser maior que Deus em nossas vidas. Seja um abençoador de outras vidas. Seja alguém que abençoa, que ajude, seja alguém que seja a ferramenta de Deus. Que você possa estar muito atento como você tem lidado com as bênçãos que Deus te deu. John Stott, ao introduzir este tema, também nos desafia a reflexão. Todos os cristãos dizem ter recebido de Cristo uma nova vida. Mas qual o estilo de vida certo? Se a vida é nova, o estilo de vida também precisa ser novo. Irmãos, a nossa vida com Cristo, ela precisa, se nós temos uma nova vida com Cristo, é sermos nova criatura. Se antes de conhecer a Cristo eu era escravo do pecado em alguma área da minha vida, ao estar servindo a Cristo, eu preciso ter uma vida transformada. Isso não quer dizer somente se eu, por exemplo, se eu era escravo da bebida, óbvio, tenho que deixar de beber. Se eu era escravo da prostituição, do adultério, obviamente que eu tenho que ser livre disso. Mas se eu sou escravo do dinheiro, se eu sou escravo de bênçãos materiais, o Senhor, ele quer me ensinar a ser livre. Por isso que Jesus nos ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O Senhor quer estar em primeiro lugar na minha e na sua vida. E quando ele está em primeiro lugar, as demais coisas, elas são acrescentadas. Quando o Senhor está em primeiro lugar na minha e na sua vida, tudo fica em ordem. Mas se nós colocamos as coisas em primeiro lugar, se nós colocamos as bênçãos em primeiro lugar, alguma coisa vai estar errada. Se nós colocamos as coisas em primeiro lugar, essas coisas elas não nos sustentarão. Elas não vão preencher o vazio que há em nós, que só Cristo pode preencher. Que nós possamos estar atento aos ensinamentos de Cristo. A palavra do Senhor que Cristo, ele sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Então que nós possamos estar atentos a isso e entendendo que Cristo, ele quer nos transformar. Que Cristo, ele quer continuar abençoando a nossa vida cada vez mais. Aqui no versículo 20 desse texto diz: contudo Deus lhe diz, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Que nós sejamos ricos para com Deus. A palavra do Senhor diz: olha, não ajunteis tesouros na terra, aonde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntais tesouro no céu. Quando nós, irmãos, nos preocupamos em juntar tesouro no céu, que é pregar o evangelho, que é levar as boas novas de salvação, que é estender a mão ao necessitado, que é ajudar aquele que está perdido, aquele que está precisando, isso é juntar tesouro no céu. E é sobre isso que Cristo está nos ensinando. Jesus, ele diz aos seus discípulos: por que vocês andam tão ansiosos? Com o que há vez de comer, com o que há vez de beber, com o que há vez de vestir? Os pagãos é que se preocupam com essas coisas. Vocês não precisam se preocupar. E ele mostra para ele uma série, ele elenca para ele uma série de coisas. Ele fala: olha, os lírios do campo, eles não tecem e eles estão muito bem vestidos. Ele fala: olha, os pássaros, não falta alimentos para eles.
Vocês valem mais do que os pássaros. O Senhor quer nos ensinar. E estamos vivendo um momento de crise. Um momento que a pandemia está aí assolando. Por mais que agora ela parece estar terminando, mas ainda tem pessoas necessitadas. E o que nós estamos fazendo? Aonde Deus tem nos colocado, o que Deus tem nos dado, Ele quer nos ensinar para que nós possamos compartilhar. Eu quero que você fique com essa palavra nesta noite e que o Espírito Santo ele fale mais e mais ao seu coração. Que você seja um abençoador de outras vidas. Que aquilo que o Senhor tem te dado, porque Ele nos dá mais que bastante, que Ele venha nos ensinar a sermos abençoadores de outras vidas. Eu quero orar com você e estar encerrando e que o Espírito Santo ele fale mais e mais ao seu coração. Senhor, nós queremos te agradecer esta noite pela tua bênção, pela tua graça em nossas vidas. Senhor, que esta palavra, que esta parábola que o Senhor contou desse homem que era tão agarrado em bens materiais, que esta palavra ela venha nos ensinar que nós precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar, que nós precisamos colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, que nós possamos aprender a viver com simplicidade, Senhor. Que o Senhor seja rei em nossas vidas. Que o Senhor seja aquele que governa, aquele que nos instrui, para que nós possamos andar no caminho certo. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.